nós voltamos a se aventurar no castelo de Ricardo Brenan, em Recife, para conhecer a sua coleção de armas. A paixão do Ricardo inicia quando ele ganha um canivete aos 12 anos de idade. Isso é interessante porque abre também para o público uma discussão do que é ser colecionador, né, e da potência que cada criança pode ter de colecionar. Às vezes muitas pessoas pensam que não são colecionadores e colecionam algo, nem que seja uma camisa de time de futebol, algo nesse sentido. Ele começou com 12 anos? Desde os 12 anos de idade até hoje, os 81 anos que ele está completando, o Ricardo ainda compra e ainda adquire peças. Então todas as peças são de gosto pessoal do Ricardo. O castelo tem todo um clima mesmo... É um clima de um castelo que se refere, inclusive, em alguns momentos à Idade Média, com a utilização de clarabóias, de vitrais. Tudo isso são elementos que existiam no final do período medieval. E o castelo, o nosso Museu de Armas, ele possui isso de forma verdadeira, de forma real, né? E aqui é onde começou tudo. Exato, essa é a famosa coleção de canivetes. Aqui a gente tem a torre, né, uma das torres em castelos medievais existiam muitos. Essa é uma das torres onde nós colocamos a sala dos canivetes. Aqui é onde tudo começou, a paixão de Ricardo aos 12 anos de idade, quando ele ganha um canivete. Isso foi um grande incentivo para ele colecionar o que ele tem hoje de armas brancas. E muita gente questiona o Ricardo, poxa, vê armaduras, vê espadas de rei, vê espadas famosas, mas na verdade tudo começa com um simples canivete, né? Agora, aqui não tem simples canivetes. Aqui a gente tem canivete com mais de 300 funções. São canivetes... 300? Exato, mais de 300 funções. Então são canivetes de exibição. Nós temos canivetes também bem grandes, como esse aqui. É um canivete que praticamente ele é do tamanho de um braço, né? Lógico que isso era de pouco uso. Mas mesmo de 300 não dá para levar no bolso, né? Não dá, e não dá para você saber quando você vai puxar cada uma função. Desde cortador de unha até cortar alguma árvore, algum graveto. Serrote. Exato. Existem peças bem exóticas mesmo, né? Existem peças muito exóticas porque até a própria história ela ainda não tem um consenso nem um direcionamento por que o uso delas, como por exemplo o cinto de castidade. Nós temos várias explicações para o uso do cinto de castidade, como tropas inimigas para não desfrutar das mulheres adversárias, homens machistas, mas isso já seria uma concepção muito moderna do cinto de castidade, mas até mesmo para preservar também a virgindade da mulher. Imagine se um cara enfiasse algo naquele orifício ali, ia sair fatiado, né? Então existem várias explicações, mas que nenhuma delas ainda há consenso através da documentação histórica. Mas são peças tidas como peças exóticas. Então temos cinto de castidade. Tem uma máscara de ferro aqui. Exato. Nós temos máscara de ferro, que geralmente é utilizada para prisioneiro de guerra. Essa máscara de ferro aqui, inclusive, ela tem um prolongamento do ferro que entra na boca. Então faz com que a pessoa não grite, não fale e coma só apenas quando for permitido. Inclusive, Machado de Assis, em um de seus contos, Pai contra a Mãe, ele diz que a máscara de ferro era usada muito pelos escravos, nos escravos, para que os escravos não pudessem comer a comida de seus senhores. Uma coisa triste, mas a máscara de ferro foi um instrumento usado na história da humanidade. Essa daqui é a principal espada. É a espada que tem um grande valor material, por ser banhada a ouro, ter brilhantes diamantes, mas é uma espada que tem um grande valor histórico, por ter pertencido a um rei, né? Ao último rei do Egito, o rei Faruque. Foi o Egito que governou o Egito na época que estava unificado com a Síria ainda. E há algumas curiosidades sobre o rei Faruque, como, por exemplo, que ele comia a cada ano, porque no dia da data de aniversário, completasse ano, em praça pública ele era pesado e quanto mais quilos ele ganhasse, mais imposto ele carregava sobre a sociedade.
E essas duas espadas, né, a do meio e a de baixo, elas têm um valor material por serem com brilhantes diamantes, mas têm um grande valor histórico por ter pertencido ao último rei do Egito, o rei Farouk. Qual o valor? A história não pode pegar peças históricas e colocar valor nessas obras, né? Inclusive, quando elas ainda estão agregadas, estão dentro de um museu, o Ricardo deixa bem claro que é uma coleção que foi iniciada por ele, né, de forma privada, mas que isso é um patrimônio do povo pernambucano e do mundo. Não tem valor. Não tem valor. E o mais interessante aqui não é só a espada do rei, é o alarme que ela toca quando você vai chegar perto dela e você toma um susto. Até criança usava armadura? A concepção de criança ela é trabalhada, inclusive, nesse momento por alguns arte-educadores, porque ser criança é diferente de ter infância. Hoje, a concepção que nós temos moderna de que a criança ela precisa estudar, não tem que trabalhar, mas na Idade Média, por exemplo, as crianças filhas de cavaleiro iriam aprender a guerrear, né, a arte da guerra, desde cedo. Outra peça interessante que nós temos aqui também são os elmos. Os elmos são outras peças que também têm uma relevância, porque mostram um pouco dessa concepção da batalha medieval. Ela impõe o medo, né? Muitos povos, inclusive, colocavam chifres, penas, não só para determinar e para mostrar quem era o destacado de uma cavalaria ou o chefe de uma tribo, mas para impor o medo nos seus adversários. Imaginem uma pessoa com um elmo na cabeça, em cima de um cavalo, a pessoa não conhecia o cavalo, isso impunha um grande medo no seu adversário, né? Qual o elmo que chama mais atenção? Seria esse elmo que possui alguns chifres em cima. Inclusive as pessoas acreditavam que botando um chifre, por exemplo, de um touro, você teria a força desse animal, né? Não só o medo que você acarretaria sobre o seu adversário, mas a concepção que eles tinham e o respeito que eles tinham à natureza e aos animais. Ele teria a força de um touro. Olha, a gente não mostrou nenhum terço do que existe no castelo, sabe? Aliás, não é só o castelo, existe a pinacoteca e a biblioteca. Então, se você estiver perto de Recife ou em Recife, vale a pena dar uma passada aqui no Instituto Ricardo Brenan. Além do Museu das Armas, nós temos uma vasta pinacoteca com a maior coleção do mundo dos quadros do primeiro paisagista da América, o Franz Post. Nós temos uma coleção de arte brasileira e temos uma sala de bonecos de cera em tamanho real que retrata a sociedade da França e um julgamento específico que foi o maior desvio de dinheiro público da história da França. E além do espaço expositivo da pinacoteca e da sala de cera, nós temos uma vasta biblioteca com um acervo voltado para a história e para a arte. Aliás, um castelo desse você não vai conseguir ver em qualquer lugar.